Olá pessoal, bom dia para todo mundo. Vamos começar mais uma semana e nessa semana já é a nossa última semana do mês, né? Então vamos, quem tem aí alguma coisa pendente, já se atualizar, não deixar atrasar nada, porque esse bimestre, eu já falei para vocês, é muito curto. Se a gente deixa atrasar, desanda tudo. As provas já estão batendo a nossa porta, né? Já estão chegando, estão tudo no forno, prontinhas para sair. Se a gente vai fazer teste, o teste provavelmente é antes da prova, então já está quase saindo do forno. Então a gente tem que prestar bastante atenção. Vocês estão já finalizando um terceiro bimestre, ou seja, você está praticamente no quinto ano, né? Você já está encerrando o terceiro bimestre, a gente vai para o quarto, é o último bimestre, você chegou no quinto ano. Então vamos nos empenhar. Aquele que está com um pouquinho mais de dificuldade, porque fica com um pouquinho mais de preguiça, né, de fazer atividade, vamos botar essa preguiça de lado e botar toda a nossa energia agora, para a gente conseguir, né, um resultado positivo. Na aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre micro-organismos. Nós temos duas aulas que falam sobre micro-organismos. Temos essa de hoje, né, que vai falar sobre a importância dos micro-organismos. E temos a aula da próxima semana, que vai falar sobre micro-organismos de novo, mas sobre doenças e prevenções. Então essa aula fica dividida em duas etapas, né? As duas falam sobre micro-organismos. Só que hoje a gente vai ver qual é a importância desses micro-organismos na nossa vida. Nós vamos aprender a relembrar as características dos micro-organismos, analisar qual é a importância dele na natureza e observar a importância deles também para outros seres vivos. Então vamos lá. Neste bimestre você aprendeu sobre os micro-organismos e descobriu que eles são encontrados no reino Monera, Protista e Fungi. Esses organismos apresentam características diferentes que conheceremos nessa aula. Vamos relembrar algumas características. Os micro-organismos, acompanhem a leitura no livro, hein? São seres vivos que não podem ser vistos a olho nu, ou seja, são aqueles seres que a gente só consegue observar com a ajuda do microscópio. Isso aí. Para identificá-los, na maioria das vezes, é necessário um microscópio. E uma das características principais desses seres é o fato deles serem formados por quantas células? Apenas uma célula. Então, quando ele é formado por uma célula, eu chamo de unicelular. Muitos organismos são parasitas obrigatórios, podendo causar doenças e infecções. E existem também micro-organismos que realizam fotossíntese. Qual é o processo de fotossíntese mesmo? Aquele que ele fabrica o quê? O seu próprio alimento. Um exemplo desses seres são as cianobactérias e as microalgas, né? E aqueles que atuam como decompositores de matéria orgânica. O que vai ser o decompositor de matéria orgânica? Matéria orgânica vai ser aqueles restos de comidas, de animais, né? Vamos pensar na floresta. Cai um fruto da árvore, ninguém colheu, ele ficou maduro, ninguém passou lá para colher, nenhum animal colheu, ele caiu e aí ele vai apodrecer. Isso é o processo de decomposição dele. Ele não vai criar uns fungos em cima, vai criar uns bichinhos andando ali. Esses são seres decompositores, né? Porque ele está se decompondo, está se estragando, né, na natureza.
E assim também acontece com alguns animais que morrem na floresta, né? Com o passar dos dias, se nenhum outro animal vem e se alimenta dele, ele vai entrar no seu processo de decomposição. Então aqui a gente tem os micro-organismos participam ativamente de muitas ações da natureza. E os decompositores, aí você vai acompanhando a leitura junto comigo, essas partes importantes você já vai marcando. Os decompositores são peças fundamentais para o andamento das diferentes cadeias alimentares. Por quê? Graças às bactérias, fungos, eles vão se alimentando dos seres mortos e disponibilizam aos produtores os nutrientes que eles precisam para o processo de fotossíntese. Então você observa aí que a gente tem o apodrecimento de uma fruta, que no caso é uma maçã, né? Ela vai passando por esse processo e esse fungo que vai se alimentar ali, que vai fazer o processo de decomposição nessa fruta, depois ele entrando em contato com outro ser, ele vai dar os nutrientes para que esse outro ser realize o seu processo de fotossíntese. Então por isso que ele fala de uma cadeia alimentar. Um vai passando para o outro, igual na natureza, um vai comendo o outro. O animal maior vai se alimentando do animal menor. O animal menor vai se alimentar de um outro menor ainda. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Em uma cadeia alimentar, que é o que eu falei com vocês, todos os integrantes podem ser decompostos, podem ser comidos por algum outro ser, né? Desde os vegetais, que a gente chama de produtores, ou um dos consumidores, que pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Quando é que ele vai ser primário? Quando ele for o primeiro a começar a cadeia. Secundário, quando ele for o segundo. Terciário e quaternário. Então é uma sequência nessa cadeia alimentar. Então observa a cadeia que está aí do lado na figura. Você tem aí as plantas, que são chamadas de quê? Produtores. E aí ela vai servir de alimento para as borboletas, que é o primeiro consumidor. Então vai ser o consumidor o quê? Primário. Depois vai passar para o sapo, que vai ser o consumidor secundário. Em seguida o sapo vai servir lá como alimento para a cobra, que vai ser o consumidor terciário. E por último, vem os fungos e bactérias, que vão ser os decompositores, que vão ser aqueles bichinhos que vai ficar ali em cima da matéria orgânica que está se decompondo. Conseguiram entender o ciclo? Sim. Nesse ciclo a gente não tem quaternário, né? Ele não mostrou pra gente. Só terciário, ele só apresenta 3 elementos, 3 tipos de consumidores pra gente, né? Onde a cobra vai se alimentar do sapo, o sapo vai se alimentar da borboleta, a borboleta vai se alimentar de alguma forma da planta. Então, alguns micro-organismos, como as microalgas, são indicadores ambientais. Através dela, os pesquisadores ficam sabendo como que está o meio ambiente. Elas respondem às mudanças de temperatura, movimentação das correntes marítimas, presença de substância química, se alguém jogar no mar uma substância química ou no meio da floresta. Então essas microalgas, elas vão começar a se comportar de uma maneira que a pessoa que está estudando, analisando aquele ambiente, vai perceber que alguma coisa errada está acontecendo ali. Uma dessas respostas ambientais é denominada o quê? Maré vermelha. O que é a maré vermelha? Quando que ela ocorre, né? A maré vermelha ocorre quando um grupo de microalgas libera toxinas na água,
como resposta a mudanças climáticas. E assim vão gerar alterações nos seus habitats. Então veja como que a água ficou com uma coloração diferente. Isso é esse ser que vive no mar, essa microalga marítima, dizendo assim: alguém olha pra gente aqui, que jogaram um produto químico e tá acontecendo alguma coisa aqui na água. Essa água não tá legal. Então é uma forma delas sinalizarem pra gente que não tá acontecendo uma coisa bacana. Vamos ver agora a relação do micro-organismo com outros seres vivos, né? Com outros seres. Muitos micro-organismos foram parcerias com outros seres. Eles vão formar essa parceria, inclusive com outros micro-organismos. E como é que isso vai acontecer? A parceria entre esse ser vivo tem como objetivo trocar substância dentre um com o outro. Que substâncias são essas? Alimento, água, nutrientes, que eles vão juntar com outro coleguinha para poder fazer essa troca, né? E as bactérias e o ser humano, como é que funciona? Os seres humanos possuem uma relação direta com muitos micro-organismos, né? Muitas bactérias. Pode-se destacar as bactérias que vivem na nossa flora intestinal, no nosso intestino, que é dessa fotinha que está aí do lado, dentro da nossa barriguinha aí, né? Intestino. Nos auxiliando no processo digestivo, que é quando você come, essas bactérias vão ajudar a digerir aquele alimento que a gente consumiu e retirar desses alimentos os nutrientes que o nosso corpo vai precisar. Preste atenção. Então, os seres humanos não podem viver sem bactérias, né? E ao mesmo tempo, elas dependem dos nutrientes que chegam ao intestino para poder se alimentar. Então, existe uma relação constante entre elas. Vamos falar sobre protozoários e cupins. Alguns protozoários são integrantes do reino protista e eles são seres parasitas e retiram o seu alimento do corpo de um hospedeiro, né? Na relação entre o cupim e alguns protozoários existem, eles vão ajudar na quebra da celulose que está presente na madeira, e disponibilizando assim o alimento para o animal. A digestão dos animais ruminantes. Quais são os animais ruminantes? Aquele que fica ali, ó, né? Mastigando o tempo inteiro. O quê? Boi, vaca, camelo, ele está sempre mastigando alguma coisa, né? Você não vê a vaca parada com a boquinha parada, ela está sempre mastigando alguma coisa. O que é, a gente não sabe, que se toda hora tem um alimento, mas que ela está ali ruminando, mastigando sempre, ela está. Então, por isso que a gente chama eles de animais ruminantes. Eles também contam com o auxílio das bactérias, que vão ajudar na digestão, né? Presente aonde? No capim, que é que ele está lá exercitando a sua mandíbula 24 horas por dia, né? E também temos as algas e os fungos. A relação entre alga e fungo, ela tem origem em um ser muito interessante, os líquens. Esses seres muito coloridos habitam os mesmos locais dos fungos, onde eles predominam, né? Onde é predominante a umidade. Eu já falei para vocês que geralmente você deixa a pedra lá no quintal, ela vai, chove e fica lá aquele ambiente úmido, depois não vai criar aquela camada de fungo. Os líquens, eles também vão estar nesse mesmo ambiente, que é um ambiente úmido, vai ser agradável para eles. E assim, eles oferecem proteção e umidade às microalgas. Em troca, eles vão receber nutrientes. Então, nesse mesmo ambiente, no galho de árvore, numa pedra que está no quintal,
que vai se formar aquela camada com aquele fungo, vão estar presentes também os líquens, né? E ali a diferença é que os líquens têm coloração, eles são coloridos, eles são de diversas cores. Então a gente consegue diferenciar por conta disso. E também vai ser o mesmo processo de passar os nutrientes um para os outros, tá bom? Então essa é a nossa matéria de hoje, que a gente está falando sobre alguns micro-organismos, nessa aula sobre a importância deles. Para que eles são importantes na natureza? A gente sabe que a gente sempre fala assim, menino, não põe a mão na boca, tá cheio de bactéria. Mas existem bactérias diferentes. Essas bactérias, por exemplo, que a gente viu agora, que estão presentes na nossa flora intestinal, elas são necessárias para poder nos ajudar no processo de digestão dos alimentos. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre quais são as doenças que as bactérias vão nos trazer e como a gente pode se prevenir contra isso. Qualquer dúvida é só você chamar e agora pode responder aos exercícios do seu livro e em seguida do seu caderno também. Até a próxima aula.